Olá, meus queridos! Quero dizer que é um prazer estar mais um domingo aqui com vocês. E hoje nós vamos falar do último tópico da série Preparando a Noiva e o Poder da Ofensa. E eu quero assim que você guarde muito no seu coração um subtítulo que eu coloquei aqui, que é Assim Como. Assim como. Assim como significa da mesma maneira. E o texto base que nós vamos usar hoje está lá em Mateus 18, a partir do versículo 21. E que eu sinto no meu coração é que definitivamente o Senhor quer nos curar completamente com relação a feridas e raízes de amargura relacionada à ofensa, quer ela seja uma ofensa que a gente chamou de fake, mas que pode ter te machucado, como uma ofensa real. E eu sinto muito no meu coração de dizer que nesse período em que nós estamos todos dentro das nossas casas, Deus está fazendo um trabalho escondido dentro dos nossos corações. E eu tenho convicção que essa palavra definitivamente vai trazer cura e também vai nos vacinar contra essa armadilha tão terrível de Satanás, que é a ofensa, a raiz de amargura por causa da falta de perdão. E eu declaro aqui sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, assim o Espírito Santo nos curando, nos selando e a gente, na verdade, sendo preparado para aquele grande, nós estamos sendo preparados para aquele grande dia da noiva que vai se encontrar com o noivo. Então essas coisas, essas rugas, essas coisas que nos atrapalham tanto, o Espírito Santo quer vir com uma tesoura gigante e cortar todas essas raízes que estão nos amarrando, quer seja com o passado, com relacionamentos, com tudo que diz respeito a essa questão de ofensa, que traz mágoa, ressentimento. Isso não vai existir mais entre nós, em nome de Jesus. E eu quero ler com você Mateus 18, 21. Interessante que o tema aqui, o tema anterior, na verdade, a essa parábola, Jesus fala como tratar um irmão que pecou contra você. Aí os discípulos estão ouvindo Jesus falando sobre isso e Pedro se aproxima de Jesus lá no versículo 21 e ele faz uma pergunta para Jesus. Tá, a gente tem que perdoar o nosso irmão, mas, Senhor, quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim e eu tenho que perdoar ele? Quantas vezes? Talvez 7 vezes de perdão seja o suficiente, né? Uau, imagine uma pessoa que contra você num dia pecou 7 vezes, te ofendeu de alguma maneira 7 vezes. Bastante, né? Mas aí Jesus fala para ele assim: não, eu digo a você que perdoe até, ele diz, não, diga a vocês que perdoe até 7 vezes, mas 70 vezes o 7. Uau! Jesus pôs o nível lá em cima. E eu quero aqui contextualizar vocês que os judeus até hoje, eles estão habituados com aquilo que diz na lei de Moisés, no Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento, se você quiser olhar depois, em Levítico 24, 20, tem uma lei, e essa lei é até mais antiga do que os próprios judeus. Diz assim na lei: dente por dente, olho por olho. Então, não existe dentro dessa lei a concepção de perdão. Tem a concepção de justiça, de julgamento. Então, você foi lá e quebrou o dente do seu irmão,
por uma ofensa, brigou com ele, deu um murro na cara dele e o dente dele quebrou, o que ele tem de direito? De dar um murro de novo na sua cara e quebrar o seu dente. Ficamos quites. É essa a concepção que existe entre os judeus até hoje. Eu tive uma oportunidade maravilhosa que Deus nos deu como família de conhecer a Israel. E eu fui até o Museu do Holocausto, que era o meu grande sonho. Ainda quero voltar lá e ficar um dia inteiro, mas me impressionou demais aquele lugar. E o impressionante daquele lugar é a arquitetura, como o museu foi projetado. Interessantíssimo, ele foi projetado num formato de um corte, como se um corte na pele. Ele é todo projetado de cima, né? Que parece um corte que foi feito, um ferimento. Ele vai como um ferimento reto, aí ele se abre para um grande vale onde você pode olhar, ter uma vista linda da cidade ali nas proximidades de Jerusalém. E esse design, ele foi feito com um propósito de que nunca, jamais o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra fosse esquecido. Foi uma ferida que foi aberta, esse foi o propósito do design. E interessante, tem o seu valor no sentido de que muitas pessoas, milhões de pessoas foram mortas, para que a morte dessas pessoas não se tornasse em vão e que isso não se repetisse novamente. Mas também tem muito a ver com a cultura do judeu, no sentido de que não existe perdão. Uma ferida está aberta e ela vai continuar aberta, aquela mágoa ainda continua e nunca pode ser esquecida. Uau! Então vamos continuar aqui no que Jesus diz a respeito de ofensa e de perdão. Vamos lá. Ele citou uma parábola muito interessante e eu quero que a gente venha prestar muita atenção nessa parábola. Lá no versículo 23 diz assim: por isso, por essa razão, pela razão de que você deve perdoar, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E ele começou a fazer isso. Trouxeram-lhe um servo que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que ele possuía, e assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou sua dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, alguém que lhe devia 100 denários. Lembrando que ele próprio foi perdoado de uma dívida de 10.000 talentos. Aí ele encontrou o colega que devia para ele 100 denários. E ele agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pediu: tenha paciência comigo, eu vou pagar tudo o que devo a você. Ele, porém, não quis, não teve paciência. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao rei, ao senhor, tudo o que tinha acontecido. Então o rei, o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Assim como.
Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, em outra versão diz aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Aí, interessante como Jesus termina essa parábola. Ele explica aqui, ele dá uma finalização. Assim também o meu Pai, Jesus está dizendo, que está no céu, fará com vocês da mesma maneira, assim como Ele fará com vocês, se do íntimo, se de dentro, não perdoarem cada um a seu irmão. Uau! Essa parábola é muito poderosa. E eu quero aqui com vocês pegar alguns detalhes dessa parábola. Aqui nós temos 3 personagens principais. O Senhor, que era o rei, o devedor da grande dívida e aquele o segundo devedor que devia para o primeiro, que a dívida dele não era tão grande. E eu quero fazer aqui uma análise com vocês da primeira dívida. A primeira dívida diz aqui que ele devia para o seu senhor 10.000 talentos. E eu quero aqui rapidinho, eu tentei fazer essa conta, mas acho que eu vou precisar de uma calculadora científica, não consegui. 10.000 talentos. Lembrando que talento, é interessante talento. Talento não é uma medida monetária. Talento, ela é uma medida de peso, que é usada, né? Ou era usada para pesar ouro, prata. E vamos aqui dizer que essa medida, que era 10.000 talentos de ouro, é muita coisa. Então, eu estava pesquisando a respeito de quanto em quilograma vale um talento. E o talento ele tem muita variação, tem talento grego, talento romano. Eu peguei o talento romano, que vale entre 32 e 33 quilos, mas vamos estipular aqui, estimar na verdade, que cada talento, que é uma medida de peso, valha 40 quilos. Então, quanto que ele devia? Depois você pode fazer a conta, não vai fazer agora não, que senão você não vai prestar atenção. Mas depois você faz a conta e me manda. Quanto que ele devia em quilogramas de ouro? Eram 400.000 quilos de ouro. Cada grama de ouro vale R$300. Né? E aí o Gumer estava falando comigo que ele calculou, na verdade, em dias de trabalho essa dívida. Seriam, em dias de trabalho, 300.000 anos. Então, em outras palavras, essa dívida, ela é uma dívida impagável. Porém, é uma dívida que, segundo aqui o que o rei colocou, comprometia não só ele como devedor, mas também toda a sua existência, toda a sua descendência. Porque para pagar a dívida, ele ia ser preso. Na verdade, a dívida ia ser em 300.000 dias de trabalho. Como é que ele ia pagar, né? 400.000 quilos de ouro, como é que ele ia pagar? Então, o rei falou assim, ó, você vai ser preso, vai ficar lá preso, e não só você, vão ser vendidos para pagar essa dívida. Os seus filhos, a sua esposa e tudo que você tem. Então, era uma dívida tão cruel que comprometia a existência desse cara, não só a existência dele, mas a existência de todas as pessoas que estavam ligadas a ele. Era uma dívida muito pesada. Porém, a Bíblia fala aqui que por esse homem clamar diante do Senhor, ele clamou paciência. O interessante é que ele fala, não, eu vou pagar a minha dívida. Ele não tinha, como que ele ia pagar aquela dívida? Não tinha condição de pagar. Porém, o Senhor teve misericórdia dele. O Senhor é misericordioso, né? Isso me impressiona. E perdoou a dívida dele completamente. Era para ele sair assim, dando pulinhos de alegria, beijando todo mundo que visse na frente, né? Porém, a parábola diz que ele encontrou o seu
amigo ali, um conservo, grudou no pescoço dele e falou: cara, você me deve 100 denários, me paga, porque se você não me pagar, lançarei você na cadeia. Agora vamos entender a diferença das dívidas. Como eu já disse, talento não era uma medida monetária, era uma medida de peso. Esse aqui já devia para ele uma medida muito pagável, que na verdade era uma unidade monetária. Cada denário equivalia a um dia de trabalho. Se ele devia 100 dias de trabalho, uma dívida razoável. Não era como a dívida dele próprio, mas não, falou: você vai me pagar. Ele não se lembrou naquele momento da grande dívida pela qual ele próprio foi perdoado. Que ele fez? Lançou o seu conservo na cadeia. Que coisa mais injusta. Aí, na verdade, foi uma coisa tão injusta que os companheiros, as pessoas que viram isso, chegaram até o rei, chegaram até o Senhor e clamaram, contaram, falaram: olha que injustiça, Senhor, que nós vimos acontecer. Aquele cara lá que você perdoou uma fortuna, pegou o conservo dele na esquina, sufocou, porque ele devia 100 denários e lançou ele na cadeia. O Senhor ficou muito chateado com a falta de misericórdia. Falou: cara, você devia ter tido paciência com ele, misericórdia da mesma maneira que eu tive com você. Mas como você não teve misericórdia com ele, eu vou te lançar na cadeia até que você pague o último centavo do que me deve. E interessante que você vê lá no finalzinho, né? No 33, será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E eu fiquei, aqui diz que ele, indignado, entregou aquele servo malvado aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Gente, ele tinha condição de pagar aquela dívida? Não. Agora eu quero colocar aqui para vocês essa pena aqui que o Senhor determinou para esse homem de coração duro que não perdoou aquele que lhe devia. Lançou ele na prisão, diz aqui, com carrascos. E tem uma outra versão que diz que são verdugos. O que são os verdugos que estavam lá no calabouço? Verdugos, eu olhei no dicionário, significa carrasco cruel, impiedoso, sanguinário, opressor, truculento, feroz, que executava a pena de morte sem dó, espancador. De quem vocês lembram quando vêm essas características? Pois eu me lembro do próprio Satanás e os seus demônios, porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E quem mais oprime e espanca, que é um carrasco impiedoso do que o diabo? E foi sobre essa opressão que esse homem que não tinha condições de perdoar, ele foi lançado para esse tipo de opressão. Então, eu tirei uma conclusão aqui, que quem não consegue perdoar vive atormentado por demônios. Há muito tempo eu ficava me questionando, sabe? Crente fica endemoniado? Crente sofre de opressão de demônios? Eu ficava pensando sobre isso e cheguei à conclusão que um crente que entregou a vida para Jesus, ele crê em Deus, lê a Bíblia, mas se ele não tem a condição de perdoar alguém, na verdade, queridos, a gente tem essa condição através daquele que nos perdoou. Mas se algum cristão se porta dessa maneira, da mesma maneira desse homem aqui, que devia uma fortuna, foi perdoado, mas não consegue perdoar a ofensa do outro, ele fica, infelizmente,
sobre a opressão dos verdugos. Então, tem crente que fica endemoniado? Tem crente que fica oprimido? Tem sim. Sabe por quê? Porque não libera perdão. E vou dizer para você, perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. E que a gente libera. Se alguém deve para mim, suponhamos que você deva para mim R$100. Você chega para mim e fala, olha, eu não tenho condições de pagar esse dinheiro. Eu não preciso de sentir, estou sentindo tanto no meu coração de te perdoar. Não, é uma liberação. Você está perdoado, você não me deve nada. Então, queridos, por que tanta gente sofre de opressão? Quero dizer para você também uma coisa muito, muito séria. Tem muitas doenças que estão relacionadas com a falta de perdão. Tem muitas situações como falência, pessoas que têm dificuldade de prosperar, filhos e famílias em aflição, distante do Senhor, como resultado da falta de perdão de uma pessoa. Aqui mostra que esse pai de família que teve dificuldade de perdoar, não só ele foi oprimido, mas como a família e os filhos e toda a descendência foi rendida. Ele não teve mais como prosperar nos seus negócios, nada mais do que ele ia fazer prosperar, porque estava vivendo atormentado pelos verdugos, pelos demônios. Então a falta de perdão, ela impede a gente de viver a bênção do Senhor, a prosperidade. Então tem crente que fica endemoniado? Tem. E qual é a razão? A falta de perdão. E muitas doenças, queridos, muitas doenças, se você for avaliar, é falta de perdão. Conheci pessoas que desenvolveram câncer e quando a gente vai conversar, há tantos anos atrás, eu senti tanto ódio do fulano de tal. A raiz de amargura, ela se infiltra de uma tal maneira que ela compromete o espírito, compromete as emoções e, consequentemente, compromete a saúde do nosso corpo e também compromete todos os nossos relacionamentos. Eu estava ouvindo um testemunho, na verdade, tem um filme que eu assisti, não sei se é Invencível, que eu assisti, ele é de um livro. Esse filme é interessante, o livro mais interessante ainda, o livro eu não li, eu só assisti o filme e eu vi um comentário desse livro. É uma história real de um soldado americano, ele era um atleta, e na Segunda Guerra ele foi capturado pelos japoneses. E os japoneses na Segunda Guerra, como eles ficaram do lado de Hitler, e eles foram assim muito cruéis com aqueles que eles capturavam, né? Com os prisioneiros de guerra. E esse soldado americano, ele foi capturado pelos japoneses e ele ficou anos ali sendo torturado pelos japoneses, e tinha um especificamente que o torturava, que ele teve um ódio muito grande desse cara. Todo esse tempo que ele foi ali flagelado por esse cara, por esse japonês, ele planejava com os companheiros maneiras de matar esse japonês. Até que finalmente a Segunda Guerra terminou. Ele, como americano, né, milagrosamente, na verdade, ele foi liberado, porque os japoneses eles matavam seus prisioneiros. E ele conseguiu, foi liberado. É uma saga, esse filme é toda uma saga, né? E ele foi para casa. Só que mal sabia ele que ele tinha sido colocado como cativo de um verdugo muito terrível, que criou uma raiz de amargura no coração dele. Mesmo livre, aquele ódio o consumiu.
todo o trauma de guerra. Além do trauma de guerra, ele tinha um ódio daquele japonês que o torturou. E o cara dormia com ele, acordava com ele, comia com ele. Ele ficou atormentado por aquele ódio. Ele ficou tão atormentado que ele caiu na bebida, que era a única maneira dele, na verdade, se esquecer daquilo. E esse ódio que ele sentia, que estava consumindo a vida dele, estava levando ele ao divórcio, estava contaminando o relacionamento dele com os filhos. Mas graças a Deus, a esposa dele se converteu. E tinha um grande pregador que estava fazendo uma cruzada. E ela chegou para o marido dela já chateada, falou: querido, vamos lá comigo nessa cruzada, vamos comigo. E ele todo emburradão foi, nada. Quando teve o segundo dia da cruzada, ela implorou, ele falou: eu vou, mas antes daquele apelo eu quero ir embora. E ele foi, só que o pregador naquela noite falou: você não vai sair enquanto eu não... Falou para todo mundo, mas foi uma palavra de conhecimento para ele. Enquanto eu não fizer o apelo. E naquele momento, quando aquele pregador, e aquele pregador, sabe quem era? Era o Billy Graham. Quando o Billy Graham fez aquele apelo, a unção do Senhor veio sobre aquele homem atormentado por aqueles verdugos. E ele foi liberto, recebeu Jesus. E naquele processo que ele passou, ele perdoou aquele japonês. E no filme mostra que ele tinha um grande desejo de correr as Olimpíadas em Tóquio. Mas na verdade o que ele desejava era ir lá no Japão e liberar perdão para aquele que foi um algoz tão terrível. Olha como a falta de perdão pode consumir tudo, exatamente tudo o que um homem tem. Eu quero ir lá com vocês em Mateus 6 e nós vamos ver o tema, né? Assim como. Aqui em Mateus 6, nós vimos no domingo passado o relato do Pai Nosso. E lá no versículo 12 diz assim, eu como católica já rezei o Pai Nosso, aí me converti, comecei a orar o Pai Nosso, mas a gente ora ainda como uma reza, né? Mas esses dias Deus abriu os meus olhos para esse versículo número 12, que diz assim, e perdoa as nossas dívidas, né? Jesus está falando para o Pai, perdoa as nossas dívidas assim como. O que é assim como? Do mesmo jeito. Perdoa as nossas dívidas do mesmo jeito, da mesma maneira que nós também perdoamos aos nossos devedores. Uau, isso caiu como revelação para mim. Esse assim como. Deus vai perdoar as nossas dívidas do mesmo jeito, da mesma maneira que a gente perdoa as dívidas dos nossos irmãos ou daqueles que nos ofendem. E é interessante, não sei se você já pensou dessa maneira. Eu já pensei dessa maneira. Tipo assim, eu perdoo. Sim, eu perdoo, mas não esqueço. Assim como, se você perdoa e não esquece, assim como se aplica na sua vida. Já pensou Deus chegar para você do mesmo jeito? Aqui está dizendo que é do mesmo jeito. Eu perdoo do mesmo jeito que você perdoa o seu irmão. Deus chegar para você e falar, está perdoado. Porém, eu não vou me esquecer de nada do que você fez. Uau! Qual a outra forma de perdão que a gente dispensa para as pessoas? Tudo bem, eu perdoo, mas ele lá e eu cá. Lé com lé, cré com cré. Já ouviu isso? Ele lá, eu cá. Eu fico imaginando, né? Quando a gente chegar, quando Jesus voltar, a gente tiver conviver tudo junto, lá na Jerusalém,
Olha, eu quero que a minha casa, sabe, Jesus, eu quero encomendar minha casa. Quero que fique bem longe, olha, uns quarteirões bem longe lá do fulano. Ele está perdoado, Jesus. Mas, conviver com ele na mesma igreja não dá. Ele lá, eu cá. Aqui também se aplica. Assim como. E eu fiquei pensando comigo mesma, se Jesus falasse isso para mim, você está perdoada, tá bom? Tudo bem, mas está difícil conviver com você. Tá difícil. Então, como você está perdoado, você vai poder entrar aqui no meu reino, mas bem longe de mim. Nunca mais quero ver sua cara. Será? Que coisa triste. O que eu mais desejo quando Jesus voltar é olhar para o rosto dele, para os olhos dele, me cair aos pés dele, ficar lá contemplando e Jesus falar, olha, como assim como, tá da minha palavra, porque a palavra de Deus é ela que nos julga. Então, se tá assim como, Jesus falou, eu já falei para você do assim como, né? Então, como você colocou um perdão restritivo, olha, você está me fazendo muito mal, está perdoado, mas vamos ficar longe um do outro? Assim como se aplica. Queridos, Deus falou muito, muito, muito comigo. Que tipo de perdão? O tipo de perdão, na verdade, o tipo de perdão que a gente libera é o tipo de perdão que a gente recebe. Qual o perdão que Deus tem liberado para nós? Está vinculado aqui, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, do mesmo jeito, através do Espírito Santo. Dentro de nós temos a capacitação de tomarmos uma decisão independente do sentimento, de liberarmos um perdão completo. Então eu não creio, já criei um dia, mas o Espírito Santo, graças a Deus, abriu os meus olhos. Eu não creio num perdão com restrição. Olha, se você fizer de novo, eu perdoo, mas não esqueço. Olha, eu te perdoo, mas você lá, eu cá. Esse perdão com restrição, queridos. Eu não quero ter um perdão com restrição do Senhor, então a gente tem que ter um coração liberado para perdoar sem nenhum tipo de restrição. Aleluia! E eu quero aqui ler com vocês lá em Efésios 4, a partir do versículo 29, diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, aquelas pessoas que nos ouvem, a gente tem que transmitir graça. Se a gente, por um acaso, a gente não transmitir, o que a gente deve fazer? Me perdoe. E não, olha que interessante o 30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção, para aquele dia. E diz aqui, que não haja no meio de vocês qualquer tipo de amargura, indignação. Fiquei indignado com o irmão tal, olha o que ele fez. Ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Então aqui, esse tipo de atitude, de amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, o que faz com o Espírito Santo? Entristece o Espírito Santo. E diz aqui, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Olha aqui, que interessante, que forte. Perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Da mesma maneira, assim como Deus nos perdoou.
Então há uma exortação aqui. Nós não queremos, em nome de Jesus eu não quero, que nenhum de nós fique atormentado pelos verdugos, mas pelo contrário, que nós atraiamos a presença do Espírito Santo. Porque se a gente entristece o Espírito Santo com amargura, o Espírito Santo vai embora. E o que vem para nos atormentar? A opressão dos verdugos. E eu quero aqui finalizar com uma história de um livro que eu quero indicar para vocês. Esse livro se chama O Refúgio Secreto. Se você não leu esse livro, você precisa ler. Também é um livro de história da Segunda Guerra, do Holocausto, e que envolveu uma família cristã, a família Ten Boom. Na Holanda, essa família, muito crente, ela recolheu para dentro de sua casa os judeus que eram perseguidos na Holanda. E assim, quando na verdade a polícia descobriu que eles estavam fazendo isso, os advertiu, mas como cristãos, eles não podiam se negar a ajudar. E eles receberam a mesma condenação dos judeus e foram parar num campo de concentração. E quem escreve esse livro é a Corrie Ten Boom. E ela conta que ali no campo de concentração, ela perdeu o pai, ela ficou muito tempo com a sua irmã, e é muito lindo, numa parte que, no momento eu não vou contar, né, para não estragar sua leitura. E num momento da vida delas muito marcante, ela também perdeu a irmã. Só que ela, a Corrie, foi libertada daquele lugar, com muitas feridas. E tinha ali naquele lugar um algoz, um alemão muito terrível, um soldado que judiou muito delas, judiou tanto e maltratou tanto que a irmã da Corrie morreu. Ela viu a irmã dela morrendo dos maus tratos desse homem. O tempo passou e ela se tornou uma voz, né, pregando em vários lugares do mundo, contando a respeito da experiência dela. Ela escreveu esse livro, O Refúgio Secreto, como que ela e a família conseguiram salvar tantos judeus e a saga, né, que eles passaram, a crueldade que eles sofreram. E um dia ela estava numa igreja, ministrando ali na Alemanha. Ela estava ministrando quando terminou a ministração dela. Quando ela olha no fundo da igreja, um homem vinha em direção a ela. Quando ela olhou para aquele homem, ela o reconheceu. E todo o pavor que ela tinha sofrido há anos atrás, todas as lembranças passaram rapidamente na cabeça dela. Quem era aquele homem? Era justamente aquele soldado alemão que tinha torturado até a morte a irmã dela. E ele veio, estendeu a mão para ela e falou: irmã Corrie, eu vim até aqui porque agora eu também sou um cristão e eu vim te pedir perdão. Uau! Agora o perdão restituía a vida da irmã dela? Apagava as memórias? O pai que morreu? Tudo isso passou na cabeça dela. Ela ficou relutante. Mas eu quero dizer para você que perdão é uma atitude, não é um sentimento. Ela estendeu a mão para aquele homem, olhou nos olhos dele e disse: eu te perdoo. Aleluia. Eu quero finalizar aqui. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração. E eu sinto no meu coração de dizer que tem muitos casais em que um cônjuge ou outro cometeu algo terrível, mas vocês estão aí juntos. Quero dizer para você algo que Jesus disse, que o divórcio
ele foi instituído pela dureza do coração, pela falta do perdão, mas que um casamento, ele pode ser totalmente restaurado através de uma atitude de perdão. O Espírito Santo coloca no meu coração de cônjuges que precisam liberar perdão. E eu quero orar por você. Não sei se é a esposa, se é o marido, mas eu quero orar por você. Ó Senhor, eu quero colocar diante do Senhor agora esse marido, essa esposa que não sei o que sofreu, uma traição muito forte, mas que está ali o Espírito Santo trabalhando para uma liberação de perdão. Ó Espírito Santo, vem constranger, que haja essa atitude de perdão e que através desse perdão haja uma restauração de relacionamento. Em nome de Jesus, eu quero declarar que aqueles que estão sofrendo de tormentos por causa da raiz de amargura, quer de tormentos espirituais de opressão, quando dormem com pesadelos ou sentindo terror noturno, presença maligna dentro do quarto, eu quero, Senhor, que o Senhor venha trazer aí a consciência, essa liberação de perdão. Quero dizer para você que está com dificuldade, eu quero dizer que a partir do momento que você liberar perdão, a paz de Cristo vai reinar na sua casa, na sua vida. Senhor, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo quebrando as cadeias desses verdugos. Esses verdugos que estão tapando os ouvidos, eu quero declarar agora essas mãos cortadas em nome de Jesus. E essa pessoa liberada para perdoar em nome de Jesus. Eu tenho convicção que o Espírito Santo está promovendo agora uma atmosfera de libertação. E a sua palavra tem o poder de mandar esses verdugos embora da sua vida, embora da sua casa. Quero declarar aqui raiz de câncer que se aprofundou por falta de perdão. Quero declarar que quando você perdoar, a cura completa vai vir sobre a sua vida em nome de Jesus. Quero declarar relacionamentos restaurados, filhos voltando para Jesus através do perdão que é liberado pela vida dos pais. Em nome de Jesus. E se você que está me assistindo, você não entregou a sua vida para Jesus ainda, Ele está disposto. Na verdade, Ele já pagou todo o preço para você ser perdoado. Só precisa de uma coisa: você se arrepender desse estilo de vida, de autonomia, de vida sem Jesus, de incredulidade, de pecado. Se você está disposto a se arrepender e reconhecer Jesus como Senhor e perdoador, eu te convido nesse momento, essa é a hora. Não deixa isso escapar. Se apega a isso agora. Repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu quero entregar a minha vida para Ti. Eu me arrependo profundamente de ter vivido uma vida independente, uma vida de pecado, uma vida longe de Ti. Eu me arrependo e eu me coloco debaixo desse sangue que foi vertido na cruz. Eu me aposto desse perdão que o Senhor liberou para mim. E eu também quero liberar esse perdão para qualquer pessoa que precise. Senhor, eu me aposto desse perdão e declaro que a partir de hoje eu sou um filho de Deus, perdoado. E Jesus não é só o meu Salvador, mas o Senhor da minha vida. Obrigada, Jesus. Aleluia. Eu quero declarar uma semana abençoada. Uma semana onde você vai usufruir da paz de Cristo que excede
todo entendimento. Logo, logo a gente vai estar junto e vai ser um tempo memorável para a gente usufruir do Espírito Santo, que uns dos outros. Deus te abençoe.